iniciar o nosso programa de hoje. Gente, eu vou informar vocês que Bruno Silva, por motivos de trabalho, hoje ele não vai estar presente aqui com a gente, mas com certeza vamos fazer o possível, né, para tentar fazer a coisa acontecer. Então vamos lá, vamos iniciar o programa de hoje mandando um abraço para a Casa Espírita Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadália, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Juazeirinho, e o Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, em Conceição do Coité. Certo? O tema proposto para hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Há muitas moradas na casa de meu pai. Um tema já iniciado por Maria Alves Jurandir, na segunda-feira, e tendo como subtema diferentes categorias dos mundos habitados, né? Então vamos iniciar. O homem já conquistou a Lua e hoje pesquisa outro mundo. Comove-nos pensar que a nossa doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados já há quase um século e meio atrás. Olha para isso. A gente estava bem adiantado. Quando Jesus disse a casa do Pai, quando Jesus falou para a gente que na minha casa, na casa do meu Pai, existem várias moradas, ele quis dizer o seguinte: que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, o que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus quis dizer que a casa do Pai dele, na verdade, é esse universo imenso que a gente tem aí sob os nossos olhos, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e que oferecem aos espíritos que neles, né, encarnam moradas correspondentes ao adiantamento moral e espiritual de cada um. Então, o mundo em que habitamos faz parte de um cortejo de planetas e asteroides que acompanharam, né, que acompanham o Sol até hoje nessa viagem imensa pela vastidão desse universo, né, desse espaço tão grande. Então a gente tem que entender o seguinte: seria muita pretensão nossa, de nossa parte, acreditar que só no planeta Terra, né, existiriam espíritos, existiriam pessoas encarnadas. Então a gente entende que os mundos, esses diversos mundos, eles se subdividem de acordo com o grau e instrução, né, do mundo e dos espíritos que nele habitam. Então a gente pode entender da seguinte forma: os mundos primitivos são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações, né? As primeiras encarnações, as primeiras vindas desse espírito a se tornar carne, a se entender como uma alma humana. Os mundos de expiações e provas, né, onde os espíritos encarnam a fim de prosseguir em seu estágio evolutivo, passando, né, por provas e, conforme a necessidade, por expiações, com o intuito de se despojarem, né, de suas imperfeições, de se desfazerem daquelas coisas erradas que eles trazem consigo. Existem também os mundos de regeneração. Nesses mundos, né, existem auroras de felicidade. Também existem os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sempre sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, né, onde existe a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Na verdade, a gente vai entender mais um pouquinho da seguinte forma: os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações e são, de certo modo, rudimentares. Os seres que habitam se revestem de forma humana, mas sem nenhuma beleza, né? A força é bruta e entre eles essa é a única lei. São carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. A Terra, esse mundo, esse planeta que habitamos, pertence à categoria de mundos de expiação e provas. Razão pela qual a gente ainda se vê de braços com tantas misérias, né? Porém, segundo a orientação da própria espiritualidade, esse nosso planeta passa por uma transição para outro estágio, que é o de regeneração.
Conforme a espiritualidade, a partir de 2019, nós já vamos iniciar esse processo, mas de que forma? Os espíritos que reencarnarem no nosso planeta Terra, eles não mais virão com o intuito de se melhorar, né? A partir de 2019, esses espíritos que virão para cá são espíritos mais elevados. Eles vêm com a única função de auxiliar o progresso da nossa humanidade. Então, esses espíritos que desencarnam e que não têm mais condição de voltar para a Terra, eles serão expurgados, né, e direcionados ao mundo inferior. Mas não pensem que eles ficam atrasados por isso de forma alguma. Quando eles saem daqui e vão para o mundo inferior, o grau de adiantamento deles é muito grande. Talvez uma pessoa que vive na marginalidade, que vive no erro, né, no descompromisso com o que é moral, com o que é verdadeiro, ele vai para um mundo inferior, mas lá ele pode ser um professor, ele pode ser alguém com alto nível, né, de elevação, que vai ajudar e auxiliar aquelas pessoas a se melhorarem. Então essa é a forma com que a espiritualidade trabalha e age. Dando andamento, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente, ela encontra neles calma, repouso e acabam por depurar-se. Nesses mundos, os regeneradores, todavia, ainda não existe felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é em carne e por isso sujeito a vicissitudes, né? Só que se acham seres completamente desmaterializados. Ainda têm de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Kardec escreveu o seguinte sobre a erraticidade. A erraticidade é o estado dos espíritos errantes, isto é, não encarnados, durante os intervalos de suas diversas existências corporais. A erraticidade não é um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de alto nível e também há aqueles mais inferiores. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes, né? Isso vai depender do grau de purificação. É nesse estado que o espírito, sem o véu da matéria, do corpo, que ele se veste quando encarnado, que ele percebe suas existências anteriores e os erros que o afastam da perfeição e da felicidade infinita. É então que escolhe novas provas a fim de progredir mais rápido. Mais adiante, nós temos os mundos transitórios. São mundos que servem de estações ou ponto de repouso para os espíritos errantes. São mundos que eles podem servir de habitação temporária, espécies de acampamentos onde descansam. Os mundos transitórios não são habitados por seres corpóreos. Estéril é esterilidade, né? E na superfície deles, a gente percebe muito isso, a esterilidade. Os seres que habitam de nada precisam. Então, a gente entende que a partir do momento que o espírito se predispõe a evoluir, a aprender, ele vai crescendo e vai amadurecendo. Um exemplo muito próximo que a gente pode dar com relação a essa existência de mundos e essa evolução espiritual é o que aconteceu com os exilados de Capela. Né? Os exilados de Capela é um sol, é uma estrela muito brilhante, muito intensa, que se tirar Capela do lugar e se colocar o nosso sol nem aparece. Então Capela é uma estrela grandiosa e ela se localiza na constelação do Cocheiro. E alguns orbes que fazem parte dessa constelação, eles se desenvolveram. E para que aquele orbe se desenvolvesse, houve a necessidade de expurgar algumas pessoas, alguns espíritos que não acompanharam o desenvolvimento. Então, esses espíritos foram trazidos para o nosso planeta Terra, e aqui eles chegaram e nos auxiliaram e muito. Como, por exemplo, a gente pode dar como, por exemplo, a vocês aqui, os egípcios, que aqui vieram e desenvolveram obras grandiosas, gigantescas,
né? Aquela pirâmide, há quantos mil anos ela está ali, e naquelas pirâmides do Egito, você pode perceber que ela possui dutos de ventilação. Eles eram seres altamente inteligentes. Então eles não pertenciam, mas eles vieram aqui para nos auxiliar com o alfabeto, com a matemática, né? Com a geometria, super inteligentes, e aqui eles chegaram e eles se melhoraram como espíritos. E dos espíritos que vieram exilados para a Terra, muitos já regressaram ao sistema de capela, onde os corações se confortam nos sagrados reencontros de suas afeições mais santas e mais puras. Porquanto outros, por abnegação ou por não aceitarem, prosseguem reencarnando na Terra para o desempenho de abençoadas missões, né? Então fica aqui, esse é o nosso estudo, esse é o nosso trabalho de hoje acerca do Evangelho. Então que fique claro para as pessoas que, se a gente quiser evoluir, basta que nós nos coloquemos à disposição do bem, do amor, da caridade, né? Que a gente prossiga, que dê continuidade à nossa existência nessa vida, buscando fazer o bem. E a gente vai conseguir chegar aos nossos objetivos. Vamos dar continuidade aqui às perguntas dessa noite. Perguntas que que Marial e Jurandir não conseguiram, devido ao tempo muito curto, não conseguiram responder. Vamos tentar responder algumas aqui. A pergunta de Marcelo Luiz, que ele pergunta o seguinte: tenho muito medo das pessoas depois que morrem, por ser um amigo, pode ser amigo ou alguém da minha família, depois que morre eu não quero nem pensar e ver nem pior. O que fazer para vencer esse medo? Bom, Marcelo Luiz, eu aconselho a você que você não tenha medo. Não precisa ter medo. A morte é um processo natural, né? É uma relação, vai sempre existir essa relação entre mundo material e espiritual. É normal que as pessoas tenham medo, até porque foi embutido na cabeça da gente enquanto criança: o fantasma vai lhe pegar, a assombração está ali para lhe pegar. Então, a gente foi condicionado a ter medo mesmo. Mas depois que a gente cresce, amadurece, a gente entende que amigos, pessoas queridas que se vão, né, que já cumpriram a missão delas nessa existência, nesse plano espiritual, eles não têm intenção nenhuma de lhe fazer mal. Mas se você ainda tem essa preocupação com esse medo, esse pavor tão grande, isso pode ser um sinal de mediunidade, de sensibilidade. É bom você se aprofundar um pouco mais, se você tiver interesse. Ou então, eu vou lhe dar um conselho: no momento do medo, faça uma prece. Ela ajuda e muito. Então, vamos lá. Edmilson pergunta o seguinte: a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, é pecado a pessoa trabalhar, estudar, se esforçar para progredir na vida? Jamais, Edmilson. Não é pecado de forma alguma. O que a gente tem que ter muito cuidado é com esse apego muito grande ao materialismo. Porque quando a gente se apega demais ao material, a gente acaba se esquecendo do lado espiritual. E aí isso não ajuda em nada na nossa evolução. Muito pelo contrário. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você adquiriu bens, você tem que procurar saber fazer uso desses bens que você adquiriu, né? Para você não ter esse apego material muito grande, porque isso pode acabar lhe deteriorando, né? Isso vai aniquilando a gente enquanto espírito e vai tomando as rédeas da situação. E não é bom. Vamos dar continuidade. A Dilza pergunta o seguinte: o Espiritismo diz que a gente vive muitas vidas. E por que a gente não lembra de nada das outras vidas que a gente já viveu? Olha, Dilza, não há necessidade da gente se lembrar do que se passou. Até porque nós estamos num processo de evolução. E já pensou se a gente conseguisse lembrar o que a gente fez de errado no passado? E isso ia interferir no nosso presente e, com certeza, mais ainda no nosso futuro. Então não vale a pena. A gente não pode comprometer o nosso amanhã em função do que a gente fez no passado. A gente tem que buscar sempre a melhora.
evoluir sempre, querer o bem, pregar caridade, amor e o perdão, entendeu? Se dedicar, se doar de corpo e alma. Acho que isso é o mais importante. Maria do Carmo pergunta o seguinte: se a pessoa foi muito ruim em outra vida, ela nasce ruim nessa vida também? Olha, Maria do Carmo, é interessante porque assim, nós estamos em processo de evolução. Algumas pessoas retardam essa evolução quando elas se negam a viver de forma honesta, né? A viver de forma digna e decente, a amar o próximo, a pregar o amor, a fazer caridade, entendeu? Então assim, quando a gente se nega a agir de maneira correta, a gente acaba por aniquilando essa oportunidade de evoluir e acabamos reencarnando, né? Da mesma forma. Algumas pessoas conseguem, né? Elas reencarnam e trazem. É tão pesado aquele apego a determinadas coisas que ela consegue trazer, reencarnar e continuar agindo da mesma forma. Mas normalmente nós tendemos à evolução, né? Cada reencarnação é um processo. Há quem diga que cada reencarnação nós passamos cada reencarnação apenas para adquirir um único sentimento. Imagine o quanto precisamos evoluir. Vamos lá. Silvana pergunta o seguinte: por que umas pessoas nascem com boa saúde e outras nascem cegas, aleijadas, mudas? Isso é castigo de Deus? Boa pergunta. Muito bem. Olha, Silvana, é o seguinte. Nós sabemos que existem os karmas, né? Existem os débitos que a gente adquire numa vida e que a gente precisa resgatar em outras vidas. Mas com relação a essa questão de nascerem aleijados, cegos, Deus não castiga ninguém. Deus é tão bom, é tão misericordioso, é tão justo, que Ele nos concede o direito de reencarnarmos e de tentarmos refazer mais uma vez. Ele nunca cansa. Então entenda o seguinte: digamos que uma pessoa, ela nasceu e numa encarnação passada ele foi um ditador, ele foi uma pessoa muito ruim, ele provocou mortes. Digamos que essa pessoa atuou dessa forma. E aí, o que a espiritualidade entende? No momento em que ele desencarna, a espiritualidade automaticamente já o manda de volta para o nosso planeta, ele reencarna. E aí pode acontecer dele vir aleijado, vir com problemas mentais, vir completamente deficiente. Agora eu vou mais além, isso não é castigo. Por que não é castigo? Digamos que isso é mais um ato de amor de Deus para com aquele espírito. Por quê? Você está na rua, você está passando na rua, você encontra uma pessoa deformada, uma pessoa com esses traços de deformidade, de anomalia, que não fala direito, ela não se comunica, ela é completamente deformada. Então, algumas pessoas vão agredi-la. No momento que você vê as pessoas agredindo essa pessoa na rua, qual o seu posicionamento? Claro que você vai ajudar. Ninguém vai se negar a fazer isso. No momento, Silvana, que você ajuda aquela pessoa, que você a defende, você deposita uma gotinha de amor naquele espírito, que necessita de amor, porque ele não conhece. Então, aí você deposita uma gotinha de amor. Um outro dia, ele está na rua, do mesmo jeito. Os moleques na rua vêm, maltratam, empurram. Outra pessoa toma a frente, protege, alimenta, mais algumas gotinhas de amor. E isso vai ajudando esse espírito preso a essa matéria limitada a entender um pouco mais o que quer dizer essa palavra amor. Então a gente às vezes complica um pouco as coisas. Deus não castiga ninguém. Deus é misericórdia divina,
Deus é amor. Deus é caridade, é compaixão. Então, no momento que você vê uma pessoa passando por essa situação, jamais pense, isso é castigo de Deus. Isso é resgate. É resgate que ele tá passando por aquilo para ele se melhorar. Aquilo é uma melhora, é uma evolução, é um processo de evolução espiritual ainda em início, né? Então que a gente não encare nunca como castigo de Deus, nem como nada disso. Deus é bom e é justo. Então vamos dar continuidade ao nosso programa agora. Vamos ouvir a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Gente, vamos dar continuidade. Vamos fazer aqui, passar algumas informações para vocês. O Centro Espírita Luz, Amor e Verdade de Condição do Coité está situado na rua Antônio dos Gorgiano, número 99, Centro, Rua Carigé, para ficar mais fácil para vocês. Olha, nós temos os passes das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, doutrinárias abertas ao público, domingos às 9 horas da manhã e quintas às 20 horas, daqui a pouco, viu? Evangelhos nos lares, a pedidos, todas as terças a partir das 20 horas. Atendimento com psicanalista, todas as quartas-feiras, às 19h15. Temos também distribuição de sopas e pães para famílias cadastradas, todos os sábados, a partir das 16 horas. Distribuição de enxovais para recém-nascidos, toda primeira sexta-feira do mês, a partir das 15 horas. Distribuímos também cestas básicas para as famílias cadastradas uma vez por mês. Temos socorro fraterno para pessoas que sofrem com problemas da alma todos os sábados às 19 horas. Gente, vamos dar só um lembretezinho aqui. Vamos praticar o nosso evangelho no lar. Vamos fazer o nosso evangelho em casa. Vamos atrair a luz divina para os nossos lares. Vamos trazer para os nossos corações, para os nossos filhos, para os nossos pais, para nossas mães, nossos irmãos. Não custa nada. A prática do evangelho, ela traz muita luz para o nosso lar. Ela ilumina todos os nossos vizinhos. No prédio, ilumina todos os apartamentos. Então, vamos fazer isso. Vamos trabalhar o evangelho no lar
para que a gente traga mais amor, né, para as nossas vidas. E vamos dar continuidade agora. Vamos ouvir a música final, Quanta Luz, para a gente finalizar o nosso trabalho de hoje. Muito obrigada pela paciência de vocês. Boa noite a todos e até a semana que vem. Solidário em Conceição do Coité. Roupas, calçados e acessórios novos e seminovos. Produtos de qualidade com preços baixos. Nesta sexta-feira, dia 9, na Praça da Matriz, ao lado do Coreto, em Conceição do Coité. Organização do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. Conheça o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Rádio Cisal de Conceição do Coité, ZYH 488. A seguir, transmissão da Voz do Brasil. Quinta-feira, 8 de outubro de 2015. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil.
noite a todos. Vamos iniciar o nosso programa de hoje. Gente, eu vou informar vocês que Bruno Silva, por motivos de trabalho, hoje ele não vai estar presente aqui com a gente, mas com certeza vamos fazer o possível, né, para tentar fazer a coisa acontecer. Então vamos lá, vamos iniciar o programa de hoje mandando um abraço para a Casa Espírita Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadália, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Juazeirinho, e o Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, em Conceição do Coité. Certo? O tema proposto para hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Há muitas moradas na casa de meu pai. Um tema já iniciado por Maria Alves Jurandir, na segunda-feira, e tendo como subtema diferentes categorias dos mundos habitados, né? Então vamos iniciar. O homem já conquistou a Lua e hoje pesquisa outro mundo. Comove-nos pensar que a nossa doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados já há quase um século e meio atrás. Olha para isso. A gente estava bem adiantado. Quando Jesus disse a casa do Pai, quando Jesus falou para a gente que na minha casa, na casa do meu Pai, existem várias moradas, ele quis dizer o seguinte: que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.